Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Lean Global Forum, o principal evento online sobre a filosofia Lean do Brasil. É uma grande honra estar aqui com vocês, mesmo à distância, para darmos início a esses 2 dias intensos de aprendizado, troca de experiências e conexões que realmente transformam. Nosso tema central deste ano é Conexões que Transformam, Estratégias Globais para Resultados Reais. E esse título não poderia ser mais atual, né? Estamos vivendo em um mundo em que resultados sustentáveis só acontecem quando unimos pessoas, práticas e ideias. E o Lean é justamente sobre isso: colaboração, melhoria contínua, impacto real. E aí, ao longo desses 2 dias, hoje dia 3 e amanhã dia 4 de setembro, teremos a oportunidade de ouvir grandes especialistas, compartilhar cases e, acima de tudo, fortalecer uma rede global de transformação e melhoria contínua. Prepare-se para mergulhar em conteúdos que vão além da teoria. Vamos falar de aplicação prática, das estratégias que funcionam em diferentes mercados e de resultados que podem ser replicados em qualquer realidade. Então, ajuste seu foco, prepare aí seu caderninho para que anote muitas perguntas e muitos assuntos, conecte com essa comunidade incrível, façam várias perguntas, porque depois a gente vai responder as perguntas, e aí vamos juntos abrir espaço para essas novas perspectivas e insights que podem se transformar e transformar bem as organizações e, claro, também nós como pessoas. Então é com muita alegria que inicio o Lean Global Forum e aí vamos começar essa jornada. Como nós estaremos organizados nesses 2 dias? Então, hoje teremos 2 cases. Tem o primeiro case da Norgine, do país de Gales, e tem um segundo case do Hospital Sírio-Libanês com Lean Healthcare. E ao final de cada apresentação, então vai ter o case da Norgine, logo depois a gente vai abrir para perguntas e respostas. E aí, vocês que estão aí no chat, estão aí, façam perguntas, porque eu vou separar as perguntas e logo depois a gente vai esclarecer com o palestrante. Combinado? Então, estou vendo aí várias pessoas. Boa noite a todos. Opa, tem gente aqui do Recife, de Alagoas. Dá um oizinho aí. Tem gente aí de vários locais aí, né? Estou vendo ali, opa, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo. Que bacana. Excelente. E vamos iniciar com o primeiro case, que será apresentado pelo Marcelo Fonseca. Será o case da Norgine Product System, alinhando pessoas, processos e resultados. Então, hoje eu tenho a honra de apresentar um convidado que carrega quase 30 anos de experiência em operações, manufatura, engenharia industrial, planejamento e engenharia de supply chain e gestão de supply chain em empresas brasileiras e multinacionais. Foram 15 anos ocupando posições de alta liderança, como diretor, COO, com passagens como empresas gigantes como a Mars, J. Macedo, Fibrasa, Asa Indústria. Sua trajetória levou a atuar em diferentes países como México, Tailândia, Argentina, Reino Unido, além de se aprofundar em Lean Business System com membros da Toyota no Japão. Atualmente, ele segue como consultor de negócios, apoiando organizações a elevarem sua produtividade e liderança. E uma curiosidade, mesmo com toda essa bagagem que ele tem, ele continua se desafiando e academicamente está cursando um doutorado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Pernambuco. Marcelo Fonseca, seja bem-vindo ao Lean Global Forum. Boa noite, obrigado, Alexandre. Muito obrigado aí pela toda a apresentação e vamos adiante. Vou mostrar um pouco, já que você fez toda a apresentação, já me poupou muito tempo, vai direto agora para as ações. Marcelo, muito obrigado, seja bem-vindo e o palco é seu. Ok. Já tá aparecendo a tela? Já está se vendo todo mundo? Ok, então vamos lá. Já está a tela. Bom, vou falar um pouco da parte pessoal, né? Você introduziu toda a parte profissional. Então, eu sou casado com Flávia há 25 anos, 2 filhos, João e Laura, morando atualmente, né, nessa Make Ponte Aérea,
3 a 4 semanas aqui em Cardiff, na País de Gales, e 1 a 2 semanas em Recife. Principal hobby, praia, junto dos meus filhos, corrida, assistir futebol, enfim. E por incrível que pareça, uma coisa que reduz bastante meu estresse é ir para o Gemba, né? Quando eu estou bem estressado dentro da fábrica ou dentro de alguma unidade, eu vou direto para o Gemba e aí a gente consegue se tranquilizar. Então, falar um pouco da Norgine. Norgine é uma empresa, uma indústria farmacêutica centenária, né? Fundada em 1906, mais centenária. Foco terapêutico, especialista em sistema digestivo, mais especificamente a parte intestinal, hepatologia, oncologia, e toda a oncologia pediátrica, né? As sedes em Amsterdã e Londres, fábricas em Rengói, aqui no País de Gales, né? E na França, Dreux. Presente em toda a Europa, Austrália, Estados Unidos, Arábia, Japão, fortíssimo cliente o Japão e Nova Zelândia, entre vários outros países. Mais de 1.000 colaboradores e atende a mais de 25 milhões de pacientes por ano. Uma empresa extremamente empreendedora e ágil, né? Até nessa parte, e vem se destacando também nessa parte de industrial, de manufatura, da agilidade. A agenda, então, vou falar muito rápido dessas 3 primeiras partes, que é Porquê Lean, exemplo vivenciado, rápido conceito, né? E aí eu vou entrar com profundidade no Norgine Production System e como sustentar, ok? Então, indo direto, né, do Porquê Lean, é muito simples, né, gente? Assim, o NPS é totalmente fundamentado em Lean, né? Mas por que Lean? Eu acho que todos vocês sabem que o Lean é um sistema de gestão baseado no sistema Toyota. Tá? Mas por que Lean? E a resposta é direta, rápida, objetiva, devido aos resultados. Esse é o motivo principal pelo qual se opta pela metodologia Lean. Eu não conheço nenhuma, assim, eu particularmente, não conheço nenhuma metodologia que dê resultado tão grande como a metodologia Lean, né? E a pergunta que a gente discute aqui, mas é consistente, né? São resultados consistentes? Aí a gente vai e se aprofunda um pouco mais na Toyota, né? E a Toyota, de 2009 a 2023, os últimos 15 anos, foi líder de mercado em 11. E a Toyota é um case impressionante. A gente antigamente pesquisava no Google, hoje não precisa nem mais pesquisar no Google, vai no GPT. E a Toyota, ela não só até 2023, 2024 foi líder de novo, 2025, primeiro semestre, continua sendo líder. Então, nos últimos 17, ela vem sendo líder em 13, né? E o que é impressionante, ela, além de ser o maior lucro em valor absoluto das automotivas, ela é o 4º maior lucro percentual. Agora, vocês imaginem, quando eu falo lucro percentual, imagina, Ferrari é o maior lucro percentual, com 24%, 25%, se não me engano. Segundo maior lucro percentual é a Porsche, e você tem várias outras indústrias automobilistas com alto valor agregado, e a Toyota é o 4º em valor percentual. Então, é um case incrível. Falando de consistência também, a McKinsey fez um estudo da Toyota, discutindo a capacidade de mão de obra e a robustez em processo, e assim, é disparado ela no 4º quadrante, comparado com várias indústrias dos Estados Unidos, por exemplo. É a empresa mais estudada do mundo, a Toyota, né? Então, assim, outras montadoras, a gente vê uma história completamente diferente, de falta de consistência, lucro no ano 2000, prejuízo recorde no ano 2005, manutenção de prejuízo recorde até ir para o patamar de quase falência. A GM só não faliu porque o governo dos Estados Unidos ajudou, né? Enquanto isso, no ano 2009, enquanto a GM estava falindo, a Ford estava procurando se aprofundar na metodologia da Toyota, né? Então, assim, vários outros exemplos, né, ao redor do mundo, além da Toyota. Estamos falando aqui em 2003, temos vários exemplos, e quando a gente fala de produtividade e resultado, no caso da metodologia Lean, não é de 5, 10, 15%, é acima de 20, 30, 50 e até de 3 dígitos de melhoria, né? Então, são resultados significativos. Mesma coisa, outra consultoria
demonstrando também que resultados muito fortes. Muitas empresas hoje em dia vêm em processo de implementação. Eu separei algumas que não tem nada a ver com indústria automotiva. No meio, várias indústrias alimentícias. Do lado esquerdo, algumas indústrias farmacêuticas, né, inclusive a Nogine. E do lado direito, tem nada a ver também indústria de turismo de lazer, empresa de turismo de lazer, Amarante, Palladium Hotéis, Dream Place, Resorts e por aí vai, entre Zara, Walt Disney e várias outras empresas. Tá? Falando um pouco sobre exemplos também vivenciados, e aí eu vou me aprofundar, obviamente, na Nogine, e bem rapidamente sobre a Mars e a J. Macedo, para não falar de todos os casos, mas a Mars, grandes resultados com a metodologia. Então, eu estou trazendo aqui para vocês toda uma lógica do porquê Lean e por que a gente está colocando Lean. Né? Então, a fábrica de Mojimirim, que era pet food, melhoria em qualidade, melhoria em custos, melhoria em entrega. Tá? Mundialmente falando, a Mars Incorporated, somente fábricas de chocolate, as 7 primeiras fábricas de chocolate de implementação da metodologia, 140 milhões de dólares por ano de savings na Mars, nas 7 primeiras fábricas de implementação, com projetos de implementação nas 26 outras fábricas de chocolate, só falando de chocolate, fora as outras unidades. J. Macedo, também um case espetacular que aconteceu na fábrica de Jaguaré, da pior fábrica do grupo para melhor em resultados em apenas 2 anos. Melhorias drásticas na parte de qualidade, melhoria em troca rápida de ferramenta do lado esquerdo, eficiência também aqui do gráfico do lado esquerdo, perdas, né, write-off. Na J. Macedo se perdia 325 toneladas de bolo por mês, e somente com a implementação do sistema puxado Kanban, ou seja, produzir o produto certo, na hora certa, né, em vez de produzir o produto baseado numa previsão de venda, foi para zero as perdas, o write-off de mistura para bolo, entre outras melhorias, mas uma das que eu achei mais impactante, e confesso a vocês que nem esperava, foi a melhoria da pesquisa de clima, né, do engajamento. A Jaguaré era uma unidade que se discutia fechar na época, né, e obviamente, por isso, era o pior clima organizacional. Com a implementação da metodologia Lean, saiu do pior clima organizacional da empresa para o melhor clima organizacional da empresa em apenas 2 anos. Isso é muito claro e óbvio o porquê, tem tudo a ver com envolver para desenvolver. Né? Alexandre fala muito disso também. Falando agora sobre a Nogine, alguns resultados da Nogine. Tá? Então, hoje a gente tem uma consolidação do sistema no NPS. Então, o NPS hoje é um livro de 218, 220 páginas, tá? Toda a metodologia. Só em um ano, 65% de aumento da eficiência da principal linha da empresa. A empresa, o gargalo era a produção, e até hoje, basicamente, tudo que produz se vende, felizmente. Né? Então, assim, somente com a metodologia Lean, benefício acima de 25 milhões de euros por ano, crescimento da empresa de 20%, e a meta estava no orçamento desse ano, que até o final do ano a gente ia entregar com a implementação da metodologia 9,3 milhões de euros, a gente terminou agosto, está em 10,3 milhões de euros, os savings devido à metodologia Lean, né, sendo implantado na Nogine, ou seja, a expectativa, a meta 9,3 vai para 15,5 de savings com a metodologia. Ou seja, e a expectativa é que em 2026, 20% a 25% do operating profit da empresa seja diretamente ligado à implementação da metodologia Lean, só para vocês terem uma noção. Tá, e vários outros recordes na Nogine, que eu vou entrar mais no detalhe quando estiver discutindo o Nogine Production System. Ok? Rápido conceito de Lean, né? Os conceitos de Lean são de fácil entendimento, mas difícil de implementar, pois envolvem quebra de paradigmas de egos. Isso aqui é chave. Então, assim, é impressionante, ele é bem fácil de entender, não tem muita dificuldade de entender, mas é bem difícil de implantar, né? Sobretudo por causa do ego. E, de maneira geral, requer um tipo de transformação cultural. O Lean, ele requer uma transformação cultural. É uma mudança de cultura, é uma transformação. Tá? Quem não tem a metodologia
pode ter certeza que é mudança de cultura e uma transformação. E nós temos o receio natural, né, de resistência a mudanças. Isso é a coisa mais natural do mundo. Então, todas as pessoas, assim, quem não já viu essas frases sendo colocadas, né, o tempo todo para nós, né, e a gente conseguindo, enfim, aparecendo a todos os momentos. Mudanças e transformações são fundamentais para a sobrevivência das empresas? E aí eu trago alguns questionamentos aqui, gente, onde a gente percebe, e aí eu vou trazer somente alguns casos clássicos, né? Vamos falar um pouco sobre a Kodak e a Blockbuster, né? A Kodak, não sei se todo mundo sabe, mas a Kodak inventou a câmera digital, né? Só que ela não teve coragem de implementar porque ela tinha um negócio muito lucrativo chamado filme fotográfico. Blockbuster, né, os fundadores da Netflix foram para Blockbuster. Deixa eu só ver. Ok, não. Os fundadores da Blockbuster foram para Blockbuster. Desculpa, os fundadores da Netflix se ofereceram para a Blockbuster. E a Blockbuster até riu do relato do CEO da Blockbuster, riu da proposta, e a gente sabe que a Blockbuster faliu, né? Então, de uma forma geral, de 1950 a 2010, apenas 10% das empresas foram abertas, ainda existe, né? Nos Estados Unidos, a estatística mostra que 70% não sobrevive 10 anos, e no Brasil é pior ainda, 76%, 77% fecham antes de 10 anos. Metade das empresas não completa sequer 3 anos. Então, realmente... Então, Lean é uma transformação, né? A gente tem que ter a coragem de entender que é uma transformação, e transformação não é fácil. Definição do Lean tem várias. Eu gosto dessa última. Lean é uma cultura e uma mentalidade que identifica e elimina continuamente os desperdícios, a variabilidade e a sobrecarga em um sistema para obter um desempenho de excelência e aumentar o valor. Tá? Ponto. Então, mas que valor? Definição simples do Lean. Valor definido pelo consumidor final. Ponto. O que é valor para mim, o que é valor para o CEO é diferente do que é valor para o consumidor final. O que interessa é valor definido pelo consumidor final. Remoção de perdas é baseado na cultura Toyota. É isso. Proposta do Lean, na minha visão, é retornar à simplicidade e à humildade. Isso aqui é o showroom da Toyota, né? Quando eu visitei a Toyota em 2013, e a gente fez esse treinamento do Japão, uma empresa de 350 bilhões de dólares de faturamento, com lucro acima de 35 bilhões de dólares, e a explicação de um carro novo, ela colocou num papel A4, né? Então, a simplicidade, né? E o que eu percebo ao longo das passagens dos meus entendimentos é que as empresas que tiveram os maiores e melhores resultados tiveram a humildade de estudar e procurar replicar o máximo possível que a Toyota fez. Trago alguns exemplos. Essa é a casa da Toyota, né? Onde a Toyota mostra o long-term philosophy deles. Essa é a casa da Mars Brasil, que virou Master Food South America. Essa era a casa da J. Macedo. Essa era a casa da Asa Indústria. E essa é a casa do NPS. Tá? Então, muito semelhante à casa da Toyota. Vou entrar agora no detalhe do NPS. Ok? Então, vamos em frente, falar um pouco sobre NPS. NPS, Sistema de Produção Logística, é todo construído nos princípios Lean. Ponto. Tá? E aí eu trago uma frase, né, adaptada, obviamente, do livro A Cultura Toyota, de Leiker e Hosels, tá? Onde a frase é o seguinte: o DNA do Lean, o DNA do sistema de produção Logine, o DNA mais ou menos da Toyota é: a chave do sucesso é ter um sistema de negócio que expõe os problemas. Ok, então expor o problema é uma coisa super importante, mas também é importante um sistema humano que produza pessoas capazes e dispostas a identificar e resolver todos os problemas encontrados. Então, a frase é completa: é expor o problema, sistema humano
identificar e resolver problema. É com base, a partir de agora, todo o NPS ele é construído com essa frase, com essa sentença. E eu vou mostrar para vocês a partir de agora nos próximos slides. Então, vamos lá. O NPS, o sistema NPS não é uma ferramenta, é uma maneira de trabalhar, pensar e se comportar. A maneira como a Nogine opera é uma cultura nova, é isso que é. E ele é organizado em 3 dimensões. Essa bolinha primeira aqui de cima, infraestrutura de gestão, a do lado direito, que é o sistema humano, cultura e atitude, e a do lado esquerdo, o sistema operacional, que são as ferramentas. E aí, trazendo para a frase, a infraestrutura de gestão é o sistema de negócio que expõe os problemas, é onde a gente expõe e começa a resolver os problemas. A parte do sistema humano, ou cultura e atitude, é o sistema humano que produz as pessoas, então é onde a gente desenvolve, treina as pessoas. Por fim, fechando o ciclo, né? É através do sistema operacional que a gente identifica e resolve os problemas. Fechou toda a frase do DNA da cultura Lean. Ok? Tentando fazer um paralelo com o avião, é como se a infraestrutura de gestão fosse todo o dashboard dentro do avião, todo o GPS, toda a parte do painel. Tá? Obviamente, a parte de sistema humano são os pilotos e copilotos extremamente motivados, competentes, e o Operating Systems, que as ferramentas seriam as turbinas, as asas, etc, etc. Num contexto fabril, trazendo o paralelo de uma fábrica, a infraestrutura de gestão seria os quadros de gestão à vista, gestão visual, toda a rotina do Gemba, toda a confirmação do processo, o Gemba da diretoria, as rotinas, o GROT, rotinas fabris. A parte do sistema humano seriam os funcionários e líderes treinados, motivados e competentes. E, finalmente, o Operating System, o sistema operacional, são as ferramentas que cada empresa, e a Nogine escolheu a delas, cada empresa escolhe para poder resolver seus problemas, para poder fechar esse ciclo. É assim que funciona o NPS. E eu estou trazendo também um último paralelo para uma rede de hotelaria. Então, restaurante de um hotel ou resort, mesma coisa. Então, você tem os painéis de gestão visual, verde, amarelo e vermelho, você tem a padronização dos pratos do lado direito, você tem aqui os líderes e funcionários sendo treinados, e você tem as ferramentas, essa aqui são casos reais. De baixo, 5S no almoxarifado do restaurante, um diagrama de espaguete na cozinha e um trabalho padrão, uma padronização das xícaras, pratos e talheres. No nosso caso, no caso da Nogine, o NPS é composto de 27 ferramentas e técnicas. Claro que não estamos implementando as 27 todas ao mesmo tempo, mas é composto de 27. Dentro da infraestrutura de gestão, esse 01, da parte do sistema humano e do sistema operacional. Tá? Então, estamos muito bem avançados na parte de infraestrutura de gestão, estamos fluindo na parte de tanto dos outros dois, com o sistema humano como o sistema operacional, e a gente sabe que isso é uma visão de médio a longo prazo. Né? Então, na implementação de todas as ferramentas que estão aqui agora, obviamente outras surgirão no futuro, 3 a 5 anos para frente. O NPS faz parte da operação diária em toda a unidade, então, todas as ferramentas e as técnicas é o nosso dia a dia. Então, daqui a mais 1, 2 anos, vai ser o natural, e nós temos a nossa casa. Olhando de baixo para cima, segurança e qualidade é a fundação, a Nogine é muito forte com segurança e qualidade, muito, muito, muito pesado, pega muito pesado. Tá? Toda essa infraestrutura de gestão, a gente entende que é a base, é a que segura, é a sustentação, o expor o problema é a sustentação para a gente. O sistema operacional e o sistema humano são os pilares, e aí, a gente tendo todo este contexto, a gente atinge o paciente, que esse é onde a gente quer chegar. Né? Casa muito parecida, o telhado muito parecido com qualquer outro processo de implementação de Lean. Vamos agora entrar no detalhe
de cada uma das 3 bolas que a gente comentou, começando por infraestrutura de gestão, né? A chave do sucesso é ter um sistema de negócio que expõe os problemas. De novo, estou trazendo para o mesmo DNA. Como é que a gente expõe o problema? Performance Management, que é o 211. O que é que a gente faz? Expõe. Root Cause Problem Solving, que nada mais é do que o PDCA. O que é que a gente faz? Ataca o problema. Shift Management e padronização, o que é que a gente faz? Padroniza. Então, a gente expõe o problema, a gente ataca a causa raiz do problema e a gente padroniza. Fechou o ciclo nessa parte de infraestrutura de gestão. E aí, falando de um por um, começando performance management, esse aqui é uma das partes mais fantásticas que eu acho da implementação do Nogin Production System. Inclusive, é o que eu venho estudando e colocando dentro da parte do doutorado. Mas por quê? Porque ele é um ciclo fechado impressionante. Primeira coisa que você faz os KPIs atrelado aos objetivos do negócio. Então, os KPIs, os indicadores que estão na fábrica, ou que estão no warehouse, ou que estão na qualidade, é 100% atrelado aos indicadores do objetivo do negócio. Você transforma isso de forma visual management, a gente vai falar um pouco sobre isso, bem simples, deixa exposto, verde e vermelho. Você faz rotinas fabris padronizadas com esse performance review, a parte 3, parte 1, 2, 3, estamos falando, é a parte de exposição do problema, e a parte 4 e 5 eu chamo de máquina de solução. Então, a gente tem a 1, 2 e 3, a parte de exposição de problemas, 4 e 5, a máquina de solução, que é, na hora que eu exponho os problemas com as rotinas fabris, com a parte de visual management, eu atuo com os PDCAs e com cadeia de ajuda e escalonamento. Ponto. Cadeia de ajuda número 4 é PDCA e cadeia de ajuda e escalonamento, a parte 5. Exemplo do Visual Management, que é a parte do Performance Management, um quadro de gestão visual por linha. Todas as linhas da Nogin têm gestão visual e são padronizadas da mesma forma. Tá? Verde e vermelho, não tem amarelo. Tá verde, está dentro da meta, está vermelho, está fora da meta, tem que dizer o porquê e tem que dizer qual ação foi tomada. Se foi mais que 2 horas, tem que escrever um PDCA. Reunião diária de produção, também em gestão visual. De novo, o quadro aqui do meio, o gráfico do meio, verde acima da meta, vermelho abaixo da meta, e assim vai, tudo visual. Performance Review, que é a gestão do Gemba ou as rotinas fabris, são rituais e as rotinas de fábrica usados para manter e melhorar o desempenho. Então, vamos lá. Performance Review atual de Rengoi, gestão do Gemba. Quando a gente olha aqui, olhando por esse quadro, o que está mostrando esse quadro? Da operação na parte de baixo até o diretor, nós temos rotinas por turno, diário, semanal e mensal, tanto para sustentar a performance como para melhorar a performance, em todos os níveis. Tá? Desde uma troca de turno que é padronizada, até o primeiro momento da operação ou dos líderes dentro da fábrica. 2 vezes no turno ele tem que fazer uma checagem em todas as máquinas. Durante a manhã tem uma reunião diária de produção e assim vai, em todo. Você tem uma reunião semanal na parte operacional e na parte de manutenção, tem uma reunião de continuous improvement, tem uma reunião mensal. Então, enfim, é tudo padronizado. E aí, nessas rotinas, tanto na gestão visual quanto nas rotinas padronizadas fabris, né, surgem os problemas. E com base nesses problemas, a gente ataca via os PDCAs. Então, 75% do nosso problema é resolvido dessa forma. Primeiro é o ver e agir. O ver e agir não é um ver e agir que se discute numa reunião e põe no Excel. Não. Existe um quadro de nivelamento, a gente chama de Kamishi-by board, mas é um quadro de nivelamento, tá? Na verdade, é um quadro de nivelamento onde a gente tem as 4 próximas semanas e toda vez que tem uma ação, a gente escreve num cartão e guarda na data para fazer o follow-up. No dia da reunião, a gente puxa os cartões e discute ação por ação. Então, esse é o ver e agir. E se teve uma parada de 2 horas, ou uma parada, ou um problema de segurança e um problema de qualidade, uma parada acima de 2 horas, problema de segurança ou um problema de qualidade, o funcionário tem que abrir
o que eles chamam de 3C, que é basicamente um PDCA de 5 porquê. É um PDCA mais simples. É um PDCA um pouco mais operacional, mas que busca a causa raiz. Se as coisas são mais aprofundadas, aí você vai para o nível prático, que são 5 passos, ou para o avançado, que é o 8 passo tradicional do PDCA. Tá? Mas, resumindo, todos os níveis de PDCA a gente discute ou a gente tem, mas para cada situação. Obviamente, a resolução eficaz da causa raiz dos problemas garante que o problema não volte. Então, é bem simples e direto. Isso aqui é a cadeia de ajuda que é feita na Nogino. Então, assim, o operador ele tem 30 minutos de autonomia para resolver. Não resolveu, ele tem que chamar o team leader. Se em 60 minutos não resolver, o team leader tem que chamar o supervisor de turno, que tem que chamar o plant manager, que com 4 horas tem que chamar o vice-presidente. Ponto. É assim. E isso é uma cadeia de ajuda, não é uma cadeia de chicote, não. E realmente é dessa forma que funciona, e essa é a modelagem estrutural da cadeia de ajuda. Outros modelos de cadeia de ajuda, esse aqui um pouco mais visual, né, que mostra que realmente se trata de uma cadeia de ajuda colocando a diretoria na parte de baixo, né, começando quem agrega valor na parte de cima da cadeia. Por fim, a gente padroniza. Então, fechou a parte de infraestrutura de gestão. Então, discutimos a primeira parte. A chave do sucesso é ter um sistema de negócio que expõe os problemas, tá? E um sistema humano que produz em pessoas capazes e dispostas a identificar e resolver todos os problemas encontrados, tá? Então, a gente vai falar tanto do sistema humano quanto do sistema operacional. Vamos iniciar pelo sistema operacional, que é mais simples, depois a gente volta para o sistema humano. Então, o sistema operacional é um conjunto de ferramentas para ajudar a empresa a entender e resolver problema. Pessoal, isso são as ferramentas. São as ferramentas. Cada empresa escolhe a sua, baseado nas suas maiores dores, baseado no valor, né? Então, enfim, as ferramentas, quem determina é a operação, são as pessoas que da empresa. Então, eu vou rápido. Escolhemos essas ferramentas aqui, tá? Essas que estão colocadas nesse slide. Essas são as ferramentas iniciais. O 5S tem ministério, todo mundo já conhece. Troca rápida de ferramenta. Um exemplo real, saindo de 41 minutos para 10 minutos, essa troca da linha 3. Espaguete, diagrama de espaguete. Outro exemplo real, na linha 6, a troca durava 2 horas, 75%, não agrega valor, então a gente passou para 30 minutos. Gráfico de balanceamento de operação. Importante dizer aqui, gente, implementação de Lean vai ter sujeito sobrando? Vai. Mas se você associar corte de pessoas, eu estou trazendo esse gráfico aqui, que é gráfico de balanceamento da operação, e obviamente quando você faz um gráfico de balanceamento da operação, você reduz gente. Se você associar redução de pessoas com implementação de metodologia Lean, não vai longe a implementação. O que é que se procura fazer? No nosso caso, a gente tem 2 linhas de frente, a gente está crescendo bastante, o que é muito importante, então a gente não está cortando as pessoas, está retribuindo, a não ser as pessoas que não querem trabalhar. Tem alguns que não querem trabalhar, não se adaptaram, aí sai, realmente sai por performance, mas não pela metodologia, tá? Então, e a outra coisa que a gente está fazendo é que a gente está verticalizando. Então, a gente está crescendo e verticalizando. Por exemplo, nós tínhamos armazéns externos, 2 armazéns externos, estamos trazendo para a operação do armazém, fazer a operação por nós mesmos. Vamos pegar 10 funcionários da logística que antigamente, que sobraram dessas operações que a gente está implementando, GBO, etc., e vamos fazer a operação da logística. Tá? Então, aqui é um caso, claro, de que depois que foi feito o GBO, foi mais de 1 milhão de saves, foi 1 milhão para 2 máquinas, já estamos com a 4ª máquina, vai para 2 milhões de euros, tá? Mas as pessoas foram distribuídas. Eram 5 por máquina, foi para 3 por máquina por turno. Então, as pessoas daqui foram distribuídas para as outras máquinas. Value Stream Mapping é outro exemplo. Kaizen Teian é outro exemplo de implementação que a gente está fazendo. Esse é o nosso duro Kaizen Teian. A gente ainda tem um programa de sugestão convertendo para o Kaizen Teian. Então, esse é justamente o sistema humano.
A nossa cultura e atitude, essa parte do sistema humano, ele é 100% fundamentado no princípio da liderança Lean. Então, é isso. O nosso Lean Leadership, o nosso sistema humano, é 100% fundamentado no Lean Leadership. Ok? E o que é liderança Lean? Então, se a gente pudesse descrever, na verdade, não é descrever, é botar uma foto. Isso aqui, na minha visão, é o que é a liderança Lean. Facílimo de entender, pelo menos para mim. Ou seja, é a hierarquia botar de cabeça para baixo. Mas, Marcelo, por que é fácil de entender? Porque, meu amigo, quem agrega valor é a operação. Nós somos suporte. Produto farmacêutico, produto no supermercado, etc, etc. O cara compra o produto, certo? Ele não compra o sistema SAP, ele não compra a máquina que fez o produto, ele não compra a diretoria, ele não compra o CEO. Ele compra o produto. E quem faz o produto é a operação, ponto. Então, essa operação ela precisa ser bem tratada. A operação ela é que paga o salário de todas as pessoas. Isso eu estou falando para produto. Se eu estou falando de serviço, por exemplo, rede de hotelaria, eu estou trazendo o caso da rede de hotelaria porque eu estou suportando uma empresa de resort. Resorts, por exemplo, é mais crítico ainda, porque a operação tem contato direto com o cliente. Então, a operação está lá o animador para as crianças, está lá o salva-vidas, está lá a camareira, está lá junto com o pessoal, os garçons, né, a pessoal do restaurante, o chefe de cozinha, está tendo contato direto com os clientes. Então, quem agrega valor do ponto de vista do consumidor final é a operação. Portanto, a cadeia é invertida. É isso que é Lean Leadership. Podia parar aqui. Só vou dar um pouquinho mais de conceito para mostrar essa anotação como é. Mas é isso. Liderança Lean é isso aqui. Tá? Porque tudo gira em torno de pessoas. É simples assim. Fazer, construir, desenvolver pessoas antes de fazer produto. Tá? Como fazer, construir, desenvolver pessoas antes do produto, gente? Esse rapaz aqui, essa pessoa, Lao Tse, ele falou 500 anos antes de Cristo, não foi 500 anos atrás, não. Está falando 500 anos antes de Cristo. Que me conte e eu esquecerei, me mostre eu farei, me envolva eu entenderei. Ok? Ou seja, envolver para desenvolver. É simples, é envolver para desenvolver. E aí, como envolver para desenvolver pessoas? Basta seguir o processo e aplicar as técnicas e ferramentas. É isso. Essa é a forma de envolver. Essa é a forma que a diretoria, que o CEO envolve. Participando, estando junto do sistema. Simples. Indo para o Gemba, para ser mais exato. Então, o princípio da liderança Lean é o líder servidor. Ok? Líder servidor é isso aqui. O verdadeiro valor é criado na operação. Essa parte, esse azul clarinho aqui, ó, tá aí. O verdadeiro valor, entrada aqui do lado esquerdo, normalmente matéria-prima, né? A operação agrega o valor e o verdadeiro valor sai para o consumidor, ponto. Essa parte de baixo aqui, suporte, gente. Suporte. Nós somos suporte, nós somos apoio e temos que nos posicionar assim. A única maneira de um líder agregar valor é desenvolvendo e capacitando as pessoas que ele apoia, ponto. Você não tem 1000 pessoas trabalhando para você. Você trabalha para 1000 pessoas. Porque o aspecto central da liderança Lean é estar no Gemba. Tá? E é isso que a Norgine está procurando fazer. Não é da noite para o dia, não está dominando essa situação ainda. Vocês vão entender porque a gente faz assessment, mas este é o caminho. Tá? Como é que a gente faz e como é que a gente, né, vem fazendo? Então, a gente tem o Gemba Menu. Né? O que é que a gente... quais são as atividades do Performance Review, ou seja, nós temos tais reuniões, o que é que a gente vai fazer, quais são os fóruns de comunicação, qual o processo do NPS que seria bom a gente dar uma olhada. Então, a gente tem todo o menu do que fazer no Gemba. E a alta gestão verifica o que vai fazer no Gemba. Eu vou identificar ou vou facilitar um PDCA, vou checar o PDCA,
vou fazer algum assessment de sustentação, vou fazer algum coaching, um treinamento, vou trabalhar em alguma comunicação, e aí ele vai para o Gemba, meu amigo. É assim. E tem que estar na rotina do cara, de preferência, do CEO ao operador, obviamente o operador vai estar no Gemba, mas do CEO ao operador tem que ter atividade dentro de onde se agrega valor. Né? Então, é muito simples. Bom, liderança Lean, 6Ps, pessoas, isso a Nogine prega muito, pessoas, processos, solução de problema, performance, parceria e propósito. Né? No fim, né, o sistema de gerenciamento Lean, a gente está saindo de uma clássico top goela down, né, para uma operação, uma parte de servant leadership, né, ou seja, liderança servidora, onde tudo é projetado em torno de equipe da operação, criando valor para o cliente. Ponto. É assim que a gente trabalha. E aí, como se sustenta, né? Porque você está vendo muitas ferramentas, muitas técnicas, não tem como não trabalhar a sustentação. E vou ser bem aberto com você, gente. Sustentar é uma palavra bonita, é uma palavra política para dizer como auditar. Na verdade, isso é auditoria, tá? Então, nós pegamos os principais ferramentas e técnicas nas 3 dimensões, tanto na infraestrutura de gestão, quanto na parte de Human System e do Operating System, e fazemos tem uma avaliação objetiva para fazer e fazemos. Essa foi a primeira avaliação, né, em fevereiro e abril de 2025. Essa aqui, estabelecemos a meta de 2026, que é esse azulzinho, e esse rosa já foi o junho, ou seja, uma grande melhoria em junho. E esse outro aqui foi agora em agosto. Então, você vê que a gente já fez 4 assessment em 2025. E uma grande diferença entre o primeiro, que é esse aqui, do lado esquerdo, para esse amarelo, que é o último, onde a parte de gestão, infraestrutura de gestão, que é esse do lado direito em cima, a gente está super robusto, acima até do que a gente projetou como meta para 2025. Tá? Todas as rotinas, elas têm uma forma de avaliação. E aqui está as notas, por exemplo, do handover, da troca de turno, da troca de turno do lead, do operador, da troca de turno do team leader, da troca do turno do engenheiro, da engenharia, ou seja, da manutenção, todas as reuniões, todas as rotinas. E do lado aqui embaixo, todas as máquinas também têm suas auditorias, suas avaliações. Né? A parte de, como quando mostrei, a parte de infraestrutura de gestão, ela está muito boa, está indo bem, nota 83%, nota 4 aqui embaixo das máquinas, tá? Até a diretoria, gente, ela é auditada. Isso aqui, esse gráfico aqui, essa bolinha verde aqui em cima, isso é o seguinte, toda vez, lado esquerdo aqui é o nome dos diretores, toda vez que o diretor vai para o Gemba, ele tem que pintar para que a operação toda veja na máquina dele que ele foi lá. No turno da noite, tem que saber que ele foi. Então, ele vai e ele pinta o nomezinho dele aqui, certo? E aí, esse do lado direito, que está aqui 60% na semana 32, a parte de cima, ele demonstra que nessa semana 32, que foi 2 ou 3 semanas atrás, a aderência foi apenas 60% dos diretores. Entendeu? Então, não está legal. Então, isso é uma forma de que isso vai para a reunião do COO, tá? E com base no que a gente viu aqui, a gente vai fazer um refresh, um novo treinamento para toda a diretoria da importância do Gemba Walk, que vai ser dia 19 de setembro, para todos os diretores, porque o objetivo da gente é ter 100% daqui, não 60%. A gente quer que todos os diretores, diretor de TI, diretor de RH, diretor de qualidade, diretor do que for, ele vá para o Gemba, para a fábrica, que é onde se agrega valor e onde está o valor. Ok? Porque, pessoal, no Frigir, e aí é meu último slide, onde é que a gente quer chegar, conceitualmente, transformar uma indústria farmacêutica, tá, em uma fábrica de pessoas. E essas pessoas que agregam valor. Ok? Na verdade, uma fábrica de melhorias. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Agradeço a todos, agradeço ao Alexandre pela oportunidade, agradeço ao Global Lean.
e a todos que estiveram comigo até agora. Pô, Marcelo, muito obrigado. Pô, case fantástico. Na verdade, assim, é uma história, né? É uma história, uma jornada do que você está aprendendo e aprendeu de muitos anos atrás, e aí ainda está implementando. E agora em uma cultura diferente, né? Uma cultura totalmente diferente do que você estava acostumado. Marcelo, estamos aqui com o Márcio Severo. Márcio Severo, ele é o fundador da Linker Consulting International e também professor da Link School Business. Também nosso amigo, que você conhece ele há bastante tempo também, há mais de 20 anos aí, estamos na jornada. Aí com o Márcio Severo também. Severo San, você viu que tem muitas Boa perguntas, noite, né? senhores. Não, mas antes, eu queria primeiro mandar um salve aí para o Marcelo Fonseca. Assim, toda vez que eu vejo há muito tempo as apresentações dele, já nessa rota desde aí da Foods, Master Foods, na época. E, assim, uma coisa que me marca muito, Fonseca, eu já comentei isso, mas, assim, nunca é demais, cara. Primeiro que eu sempre aprendo muito. Segundo que um ponto-chave dos teus projetos de sucesso, com certeza, é o teu entusiasmo, assim, cara. É muito legal de ver, assim, o teu entusiasmo, assim. Parece que você estava começando ontem e teve contato com tudo que o Lean traz, você teve ontem, né? Então, assim, está muito fresco no seu dia a dia o que o Lean pode trazer, né? E esse entusiasmo realmente contagia. Falar também aí dos resultados. Bom, dos resultados extraordinários, me chamou muita atenção, né? O 65% de aumento de eficiência, assim, é um baita salto, né? 25 milhões de ganhos de euro milhões de euros por ano, né? De ganho também além dos outros, né? E a estruturação, né? Então, até a alavanca ali do processo do Norgine Production System. Então, isso é coisa realmente super estruturada que com certeza é um exemplo bastante positivo para várias empresas de vários setores. A gente estava vendo aqui no chat o pessoal perguntando de setores diferentes, né? Com certeza esse exemplo aí pode ser aplicado em qualquer tipo de negócio, né? Então é muito legal. Muito obrigado aí por ter compartilhado conosco aí, de estar no avançado da hora aí. Que horas são aí mesmo agora? 11h50 da noite. Olha aí, rapaz. Deixou de ir para o pub e ainda ficou até meia-noite aí com a gente. Mas obrigado aí por compartilhar, com certeza o pessoal está aproveitando bastante. Então, dizer contigo aí, companheiro. Legal. Marcelo, só para você ter uma ideia aqui, perguntei ao pessoal quais são as cidades que eles estão, né? Só para você ter uma ideia, tem cidade de Cruz das Almas, Divinópolis, Fortaleza, Itaboraí, Itajubá, Jaboticabal, João Pessoa, Jundiaí, Maragogi, Marília, Niterói, Parobé, Passo Fundo, Paulista, Recife, Rio de Janeiro, Santo André, São Bernardo do Campo, São Carlos, São Paulo, Tatuí, Pirassununga, Moreno, João Pessoa. Obrigado aí pelos comentários também que eu estou vendo. Pompeia também agora, Pompeia, Araçatuba, o pessoal agora está começando a colocar outras cidades aqui. Sobral, e assim vai. Então tem gente de vários lugares, hein? Marcelo, agora vamos para as perguntas. Tem umas perguntas bem interessantes aqui. O pessoal estava enchendo de pergunta aqui. Vamos seguir aqui. Tem uma pergunta do Leandro. Obrigado aí, Severo San. Não, que isso, um prazer. Prazer mesmo, de coração, realmente, cara, toda vez. E o entusiasmo, cara, assim, é incrível. Assim, as pessoas acham que eu já falei isso em algumas coisas. As pessoas acham que eu sou tiete do Lean. Eu não sou tiete do Lean, eu sou tiete de resultado. Então você termina. E os resultados são apaixonantes. A verdade é essa. Verdade. Legal. É isso mesmo, tem que ter resultado. Pode falar. A implementação das ferramentas é importante, desenvolver as pessoas, ter o processo correto, mas o que importa é o ponteiro mexendo, é bater meta. É isso aí. É isso aí. E, Marcelo, é isso aí. Tem algumas perguntas aqui. Eu vou iniciar aqui com uma do Leandro Liani, que ele fala assim: Marcelo, boa noite, excelente case. Você
Ele estava fazendo uma pergunta se você é o gestor do NPS ou o consultor externo. No caso, você já tinha falado que era um consultor externo. E aí a pergunta é, tem diferença entre ser gestor, que é o patrocinador, que você já foi CEO em várias empresas, diretor, patrocinando, e agora consultor externo? Tem. Tem grandes diferenças. Assim, o consultor, ele assim, tem lado positivo e negativo, né? Eu, como executivo, eu passei, dos meus 28 de executivo, eu passei 14 anos como diretor, né? Diretor ou alto executivo. Sempre tive um consultor. Por quê? Porque eu falava, as pessoas não ouviam. Aí eu chegava para o meu consultor e dizia, ó, fala isso, eu não ouvia. Então, eu passei a minha vida toda tendo um consultor, porque o consultor tem a vantagem das pessoas ouvirem, tá? Porque aquela bagagem, essa coisa toda, etc, etc. Mas tem a desvantagem de não ter o repórter. Então, tem vantagens e desvantagens. Tá? É diferente, mas não muda muito, não. O que importa é a vontade de fazer acontecer. Né? Tanto como executivo, tanto como a pessoa responsável principal, como o executivo de cima, como consultor, o que importa é a vontade de fazer acontecer. Porque você com vontade, você tem um resultado. Não tem como não ter. E, óbvio, tem que ter um pouco tem que ter conhecimento. Entende? Aí o conhecimento, a consultoria ajuda. Perfeitamente. Legal, acho que foi muito bem respondido ali. Tem outras perguntas. Tem uma aqui que acho que eu vou combinar as duas. Uma do André Lorca e também a outra do Fernando Diniz. Conheço André Lorca, grande amigo André Lorca. E então, Fernando Diniz. Então, o Fernando Diniz, ele pergunta se o Kamishibai Board, se ele seria para fazer um acompanhamento das ações ou seria uma auditoria do Problem Solving. Esse Kamishibai Board, a gente chama... Só complementando que o André Lorca, ele fala qual é o desafio cultural para a associação dos problemas aos processos e não às pessoas, quando o ambiente de exposição do problema é criado. Então, tá bom, essas duas aí para você. Deixa eu fazer a primeira. Qual foi a primeira mesmo? Do Kamishibai Board. Se é o acompanhamento das ações ou uma auditoria de Kamishibai Board, mas não é um Kamishibai Board. Foi porque achamos, não sei porquê, na verdade, foi um dos nossos gestores que tem um conhecimento de Lean, quis botar o nome de Kamishibai Board e eu deixei. Eu acho que é importante. Eu digo muito isso na minha vida toda de profissional, inclusive como gestor e como consultor agora. Se o cara quer botar um nome que ele acha pertinente, deixa, mas não é o Kamishibai correto de ser, que é o Kamishibai, aquela auditoria escalonada, tal, não é. Se você pudesse, o nosso Kamishibai é como se fosse um rejuncar de ações, é um action tracker, é um nivelamento das ações ao longo dos 6 dias da semana por 4 semanas. Então, eu chego para o cara de manutenção e digo, meu querido, aconteceu isso ontem à noite e tal. O que é que a gente vai fazer? Não, vou fazer isso. A gente anota o nome dele, anota a ação. Quando tu vai entregar? Vou entregar quinta-feira da semana que vem. Eu olho no quadro, quinta-feira da semana que vem, pum, boto a ação lá. É um nivelamento de ação. Tá? Não é um Kamishibai original do conceito. Primeira pergunta. A segunda é como colocar problemas e processos. Isso é uma luta diária, mas eu acho que estamos já no nível de que as pessoas focam muito mais em processos do que pessoas, tá? Então, felizmente, eu acho que a minha carreira é uma carreira de muita luta por diversas culturas que eu passei na minha vida, de focar do problema ser pessoas. E a gente sabe que problema nunca é pessoa, raramente, não é nunca, raramente é pessoas. Problema é mais processos quebrados do que pessoas ruins. A pessoa não tem vontade de errar, né? A pessoa bem intencionada, ela não quer errar. Ela erra porque tem um processo mal dimensionado, um processo errado. Então, a Nogine já está num momento de transição pesada para não achar culpado e achar erros de processo e trabalhar processo, via PDCA e por aí vai. Respondi as duas? Respondeu as duas. Severo. Vamos lá. Eu tenho Marcelo, tem uma pergunta.
pergunta aqui do companheiro que você conhece bem aí, o Marcelo Lucena, conterrâneo aí, e ele está perguntando o seguinte, Marcel, como foi e está sendo a implementação da filosofia 3? Então, essa é a pergunta dele. Mas eu queria já engrenar com uma pergunta minha, que é o seguinte: como é que foi a decisão, como é que foi o start do processo de, olha, estão precisando de Lean, ou como é que foi no processo decisório, quem estava envolvido nesse processo decisório para começar essa jornada na Norgine? Na verdade, a Norgine é uma empresa que foi comprada pelo banco... Deu uma travadinha. Opa. Voltamos. A Norgine é uma empresa que foi comprada por um banco... Goldman Sachs? Goldman Sachs, perfeito. Certo? Então, ela hoje é da Goldman Sachs, 70% a 75% dela. Então, era uma empresa extremamente sólida, centenária, etc., mas que esses caras são muito inteligentes. Eles entram na empresa, verificam a oportunidade, compram e conseguem transformar numa empresa mais lucrativa, que a gente sabe que o intuito é vender, né? Então, o próprio Goldman Sachs, ela tem ontem, eu preparei uma apresentação hoje, junto com o diretor de produtividade. Ontem, a gente preparou essa apresentação, 7 slides, que a Goldman Sachs queria saber. Eu quero, bem rápido, quais são as novidades de Lean. Então, eles perguntaram, entendeu? Então, assim, eu queria saber quais são as novidades. Então, a gente fez em 7, 8 slides, obviamente, bem high level, porque ele é o board, certo? De somente explicação sobre Lean. Ele queria, na próxima reunião de board, o que é que está se implantando de Lean. Basicamente foi isso, entendeu? Então, vem lá de cima. E aí contratou o CEO, o COO, que tem muito conhecimento de Lean. Saulo. Perfeito. Então, foi daí. Bom, aí a pergunta do Marcelo Lucena, né? Como foi ou está sendo a implementação da filosofia 3? A 3, a gente vem colocando o A3 dentro do PDCA. Né? O A3, você tem A3 de propósito, problema e projeto. A gente não utiliza o A3 de projeto e não utiliza o A3 a gente utiliza o de problema, de resolução de problema, que é o A3 do estilo PDCA. Esse é o A3 que a gente utiliza. Toda vez que a gente vai fazer um PDCA nível 8 steps, a gente usa o A3. Tá? Então, toda vez que vai ser um PDCA 5 steps ou 8 steps, a gente usa o A3. Agora, o A3 de projeto e o A3 de propósito, de planejamento, a gente não utiliza. Só um pequeno parênteses assim, para esclarecer, né, Sandes? O A3 ele é utilizado, existem alguns tipos de A3, né, que é o formato do papel, né, são 2 folhas de A4, mas a ideia é concatenar numa folha só a história toda, desde a identificação de um problema ou de um projeto de melhoria, por exemplo, né, e as etapas até a consecução, medição, análise de causa, medição, ações e aí os indicadores, e de uma forma sucinta, de uma forma rápida, que as pessoas consigam, no bate-pronto ali, desde o CEO, do C-Level até o nível operacional, consigam falar a mesma linguagem de uma forma rápida e que ajude a evoluir aí na melhoria. Então, só para concatenar. Exatamente. Talvez um A3 de projeto, por exemplo, o A3 da fábrica de Dry Pet Food de Recife, certo? Dry Pet Food de Recife foi feito numa página, num A3. Então, um A3 de projeto. É isso aí. Bem falado. E Marcelo, eu tenho uma pergunta do seu xará também, Marcelo Rivas. E ele pergunta o seguinte, sobre a análise por competência estabelecida, que é uma ferramenta de reconhecimento de talentos. E um dos métodos utilizados é a meritocracia. Esta linha de meritocracia tem um RH da empresa? Como funciona isso na Norgine? Tem. Tem. Agora é o seguinte, a Norgine é engraçado. A parte cultural aqui é bem diferente, né? Então, tem, mas é muito delicado. É uma coisa, não é tão forte a meritocracia, vamos chamar assim, entendeu? Então, é uma coisa que a gente vem desenvolvendo, vem trabalhando, mas era uma empresa muito boazinha. Né? E é engraçado isso, né? Você vê como são as coisas. Uma empresa muito boazinha, não necessariamente
o indicador de engajamento dela vai ser tão bom, né? Eu acho que o líder tem que ser justo. Às vezes, quando você está num clima da empresa, que é todo mundo muito bonzinho, um clima muito muito de pai, mãe, essa coisa toda, você termina criando algumas barreiras. Então, assim, está em processo de melhoria, está em processo de ampliação, mas foi uma barreira cultural inicial pesada, porque até para você fazer os approach, né, em alguns casos, eu recebi alguns feedbacks de, está entrando muito pesado. Não, é a cultura brasileira, foi mal, né? A forma que eu ia ter que colocar. Então, hoje, eu tenho a natureza de falar alto, é uma dificuldade enorme, que se fala muito baixo, muito levezinho. Então, entendeu? Então, tem essa questão cultural e estamos num processo de melhoria. É uma parte que, a meritocracia é uma parte que não se toca muito, as pessoas tinham muito receio, culturalmente falando. Não sei se é do País de Gales, eu acredito que é muito mais da Nogine do que do País de Gales. Tá? Sim. Perfeito. Santos, como é que estamos de tempo aí? Eu acho que a gente tem mais para 2 perguntas, Severo. 2 perguntas, e aí a gente vai para o segundo case. Pode ser? Pode ser. Então, deixa eu... bom, vou trazer uma pergunta aqui do Alexandre Lemos, né? Como você preparou os líderes de alta gestão para saberem que seriam auditados, né? Entre aspas, né? Pelo seu comentário. Essa é basicamente a pergunta. Ele aí comenta depois, é um excelente benchmark aí, mas acho desafiador se a alta gestão não tem maturidade ou leva para o lado pessoal, né? Acho que ajudou, com certeza, aí você falou que o COO já tem um grande conhecimento, ajuda também que a Goldman Sachs está ligada aí, né? Mas tem um macete aí por trás, né? Não é fácil, não. Tanto é que eu até abri 60% da aderência, não foi 100 ainda, né? E por isso o COO está vindo, esse treinamento que vai dar sou eu para toda a diretoria, mas o COO está vendo para fazer a abertura. Ele vai explicar a importância do Gemba para a carreira dele e ele vai trazer um vídeo da CEO explicando. Então, o que é que acontece? Você tem o Goldman Sachs, que é muito forte, você tem um CEO que é muito Gemba e você tem um COO que é muito Lean Gemba. Então, facilita, porque ele, apesar de ter essa questão cultural, ele é o chefe. Então, gente, é o seguinte, não tem como, e vamos ser bem sinceros, bem aberto. Se o cliente, a gente chega à conclusão que a operação é o rei, não chegamos a essa conclusão, que é invertido? A operação não é o rei? A operação pode ser auditada e quem não é rei não pode ser auditado, não? Então fica fácil o convencimento, entendeu? A operação é o rei, tu é suporte vai ser auditado também. Perfeito. Deixa eu engrenar aí que eu estou já com a fala aqui. Tem no time de consultoria, como é que tá? Você está sozinho? Você tem algum apoio? E aí, já aproveitando... Não, a gente começou com a McKinsey Consultoria, que é uma consultoria internacional, até... A McKinsey, ela ficou até... Quando foi, meu Deus? Até março, abril... Até... Bom, até o ano passado, até novembro do ano passado. De novembro do ano passado para até o ano que vem, fevereiro, só sou eu, só tem eu. Legal. A parte de consultoria. Mas aí tem uma estrutura. E a disseminação do Lean no Reino Unido e no País de Gales, especificamente, como é que é? É uma coisa que é fluente, o pessoal conhece? Não, é isso que eu tenho a dizer. As oportunidades são enormes, mundialmente falando. Surpreendente, né? Eu acho até que, se brincar, o Brasil está mais avançado. Se brincar, o Brasil está mais avançado. Então, aí para os colegas, aí oportunidades, aí os colegas... Eu estou para apostar nisso. Então, ficam as oportunidades aí para os colegas que quiserem implementar no Reino Unido, aí tem um mundo de oportunidade, então. É isso aí. E, Marcelo, vamos para a última pergunta. Apesar que tem outras, depois você pode
Depois eu passo ali no chat também, a gente responde na sequência, né? Escreve para a pessoa, então responde para ela. Mas aí pelo tempo deu uma cortada agora. Tem algumas outras perguntas, mas depois a gente responde. Opa, tô ouvindo? Tô falando que tem algumas outras perguntas, depois a gente responde, certeza. Mas vamos para a última, até para controlar o tempo aqui. Essa última é da Wallace, da Sodexo. Ela pergunta assim: Marcelo, boa noite. Na sua trajetória profissional, qual o maior desafio que você enxerga para a implementação do Lean em serviços, tendo em vista que tem operações norte a sul? E aí você também foi uma pessoa que trabalhou também e já implementou no sudeste do Brasil, no nordeste do Brasil e agora fora, então tem essa diferença cultural. E a pergunta é, será que realmente existe mesmo? E quais são esses desafios? Né? Então, vamos lá. Eu vou separar essa em duas, tá? Existe diferença cultural. Existe. Não vou nem querer entrar no mérito, né? Porque eu sou nordestino. Mas existe um processo de implementação, é diferente onde eu fiz no Nordeste e é diferente onde eu fiz em São Paulo. É diferente. Tá? Não quero entrar no mérito agora para não ficar chato, mas é diferente. Primeiro ponto. Então, existe questão... Inclusive, aqui no País de Gales está mais difícil. Diga-se passagem. No início. Depois foi mais, né? Então, só para a gente colocar. Nordeste. Tailândia foi muito difícil. Eu fui na Tailândia também. Muito difícil. México foi difícil. Então, assim, tem diferenças culturais, sim. Agora, qual o maior desafio na minha visão? Minha visão disparado é o convencimento da alta gestão. Entendeu? Esse é o maior desafio, que é o da diretoria, que a gente está falando, que esse é o grande trabalho. Meus próximos 6, 7 meses agora, que em fevereiro eu termino, janeiro para fevereiro eu termino, vai ser trabalhar a diretoria. Perfeitamente. Esse é o principal trabalho agora. É muito mais um trabalho de coach, ou de desenvolver, fazer treinamento, Gemba Walk, a importância do Gemba, essa coisa toda. Entendeu? Então, assim, existem diferenças culturais. Agora, serviços não é problema. Garanta você. Estou trabalhando agora com serviços na Amarante e em Alagoas. É serviço. É rede de hotéis. Hotéis não, é turismo de lazer. E resorts. Então, serviço, na veia. Entendeu? Não tem nenhuma dificuldade. Agora, quando vem de baixo para cima, alta gestão envolvida, comprada ao longo do tempo, aí funciona muito mais rápido. É verdade, isso é verdade. E assim, independente do tipo de operação, né? Todas elas vão ter os seus processos e todos os processos têm pessoas envolvidas. E aí, quando tem as pessoas têm que entender, a gente tem que saber mostrar para as pessoas realmente como é a melhor forma de se fazer. Uma vez que ela entende isso e faz, ela tem um benefício. E aí, quando ela tem esse benefício, ela vai querer repetir, querer fazer as atividades. Né? Então, fazer os caicinhos, as frutas maduras, né, do pé, e aí começando a ver que isso funciona bem, com o exemplo do Kaizen Tian que você tinha comentado, é um pequeno exemplo disso. Poxa, aí já começa a ter um ambiente saudável assim, de melhoria, né, para todos. Então, assim, independente do tipo do negócio. Né? Exato. Perfeitamente, doutor Alexandre. É isso aí. Severo, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Vamos finalizar aqui esse primeiro case. Fantástico aí. Agora já tem quase 11 horas da noite. Estou cansado, mas não estou morto, não. Vou ficar por aqui. E agora a gente vai para um segundo case, que é do Lean Healthcare. Serviços? Agora a gente já vai ver um na área de serviços também. E referência aqui no Brasil e fora do Brasil também. Marcelo, muito obrigado. Palmas para você. Fantástico.